Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é produção textual. Na nossa aula a gente vai relembrar sobre um gênero importante que é a biografia, mas antes disso a gente vai ver alguns pontos importantes que são necessários para a produção de um texto, seja ele qual for, tá? Então a gente vai ver alguns tópicos e falar a respeito como precisa ser organizado um texto, tá bom? Acompanha comigo aí no slide e depois a gente volta aqui para a gente ver alguns exemplos. Vamos lá. Olha só. Para você redigir um texto, há algumas regras que devem ser observadas. Os itens abaixo precisam ser analisados todas as vezes que você produzir um texto ou trabalho escolar. Então, número 1. Fiz letra bonita? A gente vai falar sobre isso, tá bom? 2. Fiz parágrafos? Nem todo texto tem parágrafos, tá? A gente tem que se atentar a isso. Depende do tipo de texto que a professora solicitar ou quem estiver solicitando a determinada atividade, tá? Parágrafos, não é todo texto que tem parágrafos. Depende do tipo de texto que você for produzir. Vamos lá para o terceiro tópico, vamos lá. Número 3, ó. Separei corretamente as sílabas. Isso é um ponto importante em qualquer texto. Quando a gente escreve até o final da margem lá do espaço e vai para a linha de baixo, né, para o espaço de baixo, a gente precisa fazer essa separação silábica de maneira correta. Eu não posso separar uma sílaba no meio, não, tá? Eu preciso ter esse cuidado. A gente vai ver alguns exemplos depois. Vamos para o próximo aí, ó. Número 4. Respeitei as margens. A gente vai falar sobre isso também. Os espaços, tá? Número 5. Escrevi corretamente as palavras? Isso é fundamental no texto. Qualquer professor, ele não vai considerar, ele não vai tirar algum ponto seu na sua avaliação por causa da sua letra estar feia ou bonita. Isso não é critério de avaliação para nenhum educador. O nosso critério como educadores é se sua letra é legível, está compreensível, né, para quem for ler, e se ela está escrita de maneira correta. Esses são os dois pontos importantes e fundamentais na sua escrita. Mas se sua letra está bonita ou feia, isso não é um critério para mim poder desconsiderar algum ponto seu, tá? É claro, se ela for bonita, bem organizada, melhor ainda, tá? Mas ela precisa só estar compreensível para aquele que for ler, e mais escrito de maneira correta. Vamos lá para o próximo tópico. Número 6, ó. Fiz a pontuação adequada? É importante a pontuação na hora da escrita, para me dar a entender outra ideia quando eu estiver escrevendo. É fundamental na hora de eu escrever pontuar de maneira correta, vírgula, ponto, acentuação, tudo isso é importante na hora da escrita, tá? Próximo tópico, vamos lá. Número 7. Construir frases completas. A minha ideia tem que estar completa. Não posso deixar pela metade, não. Tá? Então, eu preciso completar a minha ideia ali naquela frase, no parágrafo, no que é proposto, na atividade, no tipo de texto trabalhado, no que é determinado ali. Tá? Número 8. Ó. O texto é criativo? Dependendo da produção textual, meu texto precisa ser criativo. Eu não tenho que copiar de nenhum canto. Eu preciso elaborar, ter uma criatividade ali, eu criar, senão eu estou copiando, tá? Por isso que eu falei, meu texto é criativo, quando eu faço uma produção textual, eu preciso levar em consideração esse ponto, é claro, dependendo do tipo de texto solicitado. Vamos lá, próximo tópico. 9. Ó, repetir muitas vezes as mesmas palavras, isso é importante. Eu não preciso ficar, tem textos que às vezes eu vou dar um exemplo bem claro para ver se vocês... Eu fui no mercado, aí, não vamos supor que eu escrevi sobre a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, a avó estava doente, né? Aí a mãe mandou a Chapeuzinho Vermelho na casa da avó, aí ela foi, aí ela levou a cesta, aí chegou lá com os doces, aí o lobo mau entrou. Vocês estão vendo quantos aí eu tô falando? E às vezes isso é reproduzido na hora de eu escrever. Então essas repetições, às vezes, eu estou dando um exemplo do aí, mas tem muitas outras palavras que eu posso ficar só repetindo e isso não é bom num texto. Eu preciso ter esse cuidado para poder intercalar outras palavras diferentes e não perder a ideia da história, tá bom? Então repetir palavras não é bom. Vamos para o próximo tópico.
Meu texto possui começo, meio e fim? Isso depende do tipo de texto solicitado. Ele precisa ter um começo, meio e fim, mas depende da produção textual que a professora solicitar ou requerente ali naquela atividade, tá? Mas eu preciso obedecer alguns critérios, depende do texto. Então, vamos lá. Ao escrever uma redação, faça sempre primeiro um rascunho. Leia várias vezes, apague, refaça trechos se for necessário. Depois passe a limpo com todo cuidado e capricho. E lembre-se que quando você escreve, outra pessoa lerá. E é preciso que o texto tenha coerência e coesão. Isto é, a pessoa precisa compreender perfeitamente o que você quis transmitir. Então, é isso que é fundamental no seu texto. Tá? A minha mensagem, o texto que eu produzi, ela tem que estar compreensível para aquele que for ler, seja ele quem for. Isso aí são os critérios importantes. Então, vamos ver alguns exemplos agora aqui comigo. Então, olha o exemplo que a gente vai pegar aqui, ó, o pequeno polegar. É de aluno JC, no caso aqui só são as iniciais, tá no nome dele, 13 anos, e ele escreveu a história do pequeno polegar. Se você observar aqui a letra desse aluno, ó, é uma letra que não está tão legível, se você reparar aí, mas a gente consegue, é claro, compreender algumas palavras. Aí eu vou dizer assim, eu vou desconsiderar porque a letra dele é feia? Não, se está escrito de maneira correta. Mas é claro, eu preciso escrever de maneira compreensível. Então, se eu for ler aqui, aí fala assim, ela sabe porque é professora, mas não interessa a professor não, eu tenho que estar compreensível para qualquer outra pessoa que for ler um texto desse, ó. Uma família de lenhadores que tinha 7 filhos, passavam necessidade de comida. Decidiram abandonar seus filhos na floresta, mais um deles ouviram sua conversa e pegou milhares de pedrinhas brancas e foram cortar lenha. Quando chegaram no lugar, eles haviam se perdido dos pais. Olha só, aí está relembrando um pouquinho a história. E agora, o que vamos fazer? É interessante, ele usou travessão, sinal de interrogação, numa pergunta usou vírgula aqui, ó. É interessante que esse aluno fez alguns pontos importantes aqui. Embora a gente tenha que ler de maneira bem pausada para poder entender algumas palavras. Então, é esse cuidado que eu tenho que ter ao elaborar um texto, tá? Quando eu vou escrever um texto, minha letra é feia, a professora não vai... Não é isso que eu tenho que considerar como professora, não. Mas a sua letra tem que estar legível para quando eu for ler, para não ficar tentando adivinhar. Ou então, às vezes, até considerar uma palavra que está certa, errada, porque eu compreendi errado. Então, por isso que tem que ter esse cuidado quando você for escrever. Sua letra não tem que estar linda, maravilhosa ali, não. Elas têm que estar correta e de maneira compreensível. Para quando eu for ler, ou qualquer outra pessoa, seja ela professora ou não, ser compreendido, tá? Então, vamos lá. Essa letra aqui, é claro, precisa fazer algumas arrumações, arrumar alguns pontos. No caso aqui, ó, que a gente fica em dúvida o que está escrito, às vezes há espaço da palavra. Então, esses pontos é importante quando você for escrever. Então, o primeiro tópico que a gente viu aí, fiz letra bonita? Essa não é a pergunta adequada. Você tem que escrever, será que está de maneira compreensível para quando a professora for ler, ou o avaliador, no caso, se você for fazer um concurso, quem for ler o seu texto, ele vai compreender o que você escreveu? Ele não vai se confundir em alguma palavra ou entender errado o que você quis escrever? Então, a sua letra ela tem que estar legível, estar compreensível para quem tiver contato com o seu texto, seja ele quem for, compreender a sua mensagem. Tá? Se está bonito ou não, é claro, melhor ainda. Quem não gosta de ver uma letra bonita? Mas isso não é um critério que você vai fazer, você vai perder ponto por isso. Antigamente, nos vestibulares, alguns concursos era requerido, era obrigatório o uso de letra cursiva, que a gente fala que é a letra emendada, e às vezes esse termo é usado também, que é a letra cursiva. Hoje em dia não é mais requerido assim. Você pode usar a letra de forma, porque a letra é uma coisa muito pessoal, né, condiz com a personalidade daquela pessoa que escreve, mas ela tem que estar legível e compreensível para a pessoa que for ler. O outro tópico que a gente viu foi se eu fiz parágrafos. Parágrafos depende do tipo de texto. Não é todo texto que tem que ter parágrafos. Depende da produção do seu texto que a professora solicitar. Separei corretamente as sílabas. Esse é um ponto importante. Você precisa separar de maneira adequada. Escrevi corretamente as palavras também, como eu falei, é preciso escrever de maneira correta e isso é um ponto de avaliação. Se você escreveu de maneira errada, é claro, o professor aí não vai considerar
a sua avaliação correta. Sua grafia tem que estar correta. Sua ortografia também, tá? No caso. Fiz a pontuação adequada, né? Questão de vírgula, pontuação, acentuação. Construir frases completas, se o texto foi criativo. Repetir muitas vezes as palavras, como eu falei, também é um ponto importante na sua avaliação. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo da separação silábica aqui, ó. Pra gente ver aqui, ó. Olha o texto que diz aqui, ó. O contato muito próximo entre o homem, deixa eu pegar aqui a régua. O contato muito próximo entre o homem e os cães pode predispor tanto o homem quanto os cães a compartilharem bactérias, que já está em destaque aqui, ó, a palavra que foi separada por causa do espaço aqui que acabou, ó, no caso da margem aqui, né? Ó, resistentes ou multiresistentes, bem como o uso indiscriminado de antibióticos no tratamento e possíveis falhas na terapêutica. Tem 3 palavras separadas aqui, ó. Se você reparar aqui comigo, ó. Que no caso é bactérias, ó. Foi separado. Tá separado errado, porque o C tinha que estar aqui. Ok? E indiscriminado também, ó. Ou C teria que estar aqui embaixo, ou eu trazer o R e o I para cá. Não posso separar as sílabas no meio. Não posso pegar uma sílaba e separá-la no meio. No caso, CRI, colocar o C em um canto, o R e o U no outro. Não posso pegar uma sílaba e separar no meio. Eu pego a sílaba inteira, ou deixo ela na primeira linha, ou na linha de baixo. Tá? Eu não posso pegar a sílaba e dividir em qualquer canto, não. Por isso que a divisão silábica é importante eu conhecer sobre ela. E fazer essa separação de maneira correta. Outra palavra que foi separada aqui nesse texto, nesse trecho, que a gente está vendo, ó, terapêutica. Essa aqui, ela tá certa, ó. Terá. Eu não separei nenhum T, nenhum Rá no meio, ó. Então, aqui tá certo. Esses dois está incorreto, tá? Então, na separação silábica, é importante isso no texto. Por que que isso é importante? Porque num caderno, no livro, geralmente já vem separado da maneira como a gente viu o exemplo aí. Mas no caderno também tem a margem, como a gente falou, a margem, que é importante. Olha só a margem aí. Vamos só ver esse exemplo aqui para a gente concluir, ó. Deixa eu só pegar aqui. Opa. Deixa eu só... Vamos lá. Eu peguei só esse exemplo aqui, dessa margem aqui, desse caderno. Todos os cadernos vêm dessa forma. Geralmente os cadernos hoje em dia não tem mais essa linha em destaque aqui, ó. Ok? Mas a gente vê até onde ela termina aqui, no caso é a margem. Isso aqui para mim, ela diz aonde eu tenho que parar, para mim não ficar ultrapassando e organizar de maneira correta. No caderno você vai copiando, como aqui, ó. Existem pessoas boas e pessoas, ó, ele cortou a palavra aqui, ó, separou certinho, pessoas, continuou embaixo. Aqui também, ó, ele parou na margem, ó. Então o limite é aqui, eu não posso ficar ultrapassando. Ah, mas cabe um pouquinho. Aí seu texto ele não fica organizado de maneira correta. E esses pontos são importantes na sua produção textual, quando você vai elaborar. Por isso que eu peguei aquele trecho lá um texto pequeno, separação silábica, e essa parte aqui, considerando a folha do caderno. Quando a gente vai elaborar o texto, a gente obedecer essa margem, para ele ficar de maneira organizada no caderno. E isso o professor ele vai considerar quando for fazer uma avaliação. A sua organização, a maneira como você organiza, a maneira como você escreve de maneira correta, tá bom? A nossa aula ela fica por aqui, eu espero que você tenha compreendido a nossa mensagem hoje. Te aguardo na próxima aula, para a gente poder produzir um texto juntos, tá bom? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!